pessoal, muito boa tarde. É um prazer receber Rodrigo Bocão, um grande amigo, no nosso 8º episódio do Vai Ter Café. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer receber aqui em casa, hoje com alguns diferenciais, Cara, né? impressionante, né? Primeiro, obrigado pelo convite, estou muito feliz, né? Imagina. A gente tem uma história de amizade, de trabalho na área de eventos que é muito bacana. E, poxa, além de você vir na casa de um amigo e ainda ser recebido assim, né? Tudo que a gente quer na vida, né? Você merece. Se é para adoçar a vida, a gente está pronto, né? Olha que beleza. Não é cenográfico, viu, gente? Não, Vou de até verdade, provar, né? é de De verdade, de verdade, verdade. Já começa. entendeu? Se você vai comer, eu vou comer. É, Eu lembro de uma frase que você sempre falou para mim, assim, se você tá com fome, eu tô com eu fome tô com também. fome, Então, se você né? tá comendo, né? É, acho que Ah, é uma constância. Eu tô sempre com fome. eu também. Acontece. Eu também. Aproveitando, vamos fazer uma mudança e falar desses bolos maravilhosos que é feito pela Regi Basca. Oh, muito bom, hein? Muito bom. Delicioso. Hum, Hum. a Regi Basca, ela faz torta basca, torta red velvet, torta mousse e torta Hum. nozes. A torta nozes, uma curiosidade, ela é a receita ela é da minha avó. Olha que legal. A torta da Regi Basca é receita da minha avó alemã. Por isso que ela vem com essa parte dos nozes. Rodrigo Bocão, eu conheci, na verdade, quando ele fazia parte de Recreação. Na verdade, a história dele é fantástica. Quero que você fale um pouco depois sobre a sua carreira. Mas eu o conheci quando ele era um recreador, quando, na verdade, ele estava criando, junto com a Nina, a empresa Aplauso, Exato. que ainda existe. Ainda Que existe. ainda existe. Mudou um pouco o olhar dela, mas existe Ainda ainda, muito existe. bom. E, para quem não sabe, a primeira vez que nós trabalhamos juntos, eu até te mandei uma foto recentemente, foi ele junto com a Nina fazendo uma animação de dança num evento corporativo. Então, esse cara aqui, além de ser um grande recreador, mestre de cerimônia, empresário, treinador e muito mais que a gente vai começar o papo agora, lá atrás ele tem muita bagagem da parte de entretenimento, da parte hoteleira. Quero que você fale depois muito sobre essa Legal. parte Sim. hoteleira, onde ele teve muita experiência em treinar muitas equipes pelo Brasil todo. Hoje já somam 25 produtos, 25 resorts, 25 equipes treinadas pela gente, agora já que a empresa de treinamento também, mas é uma história boa. Maravilha. Vamos começar assim, por onde começou? Bom, você é do Sul, né? Pelo que eu sei. Sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Paraná. Paranaense. Como que foi? Você fez faculdade? Como que você chegou para cá? Conta um pouco É dessa. muito legal isso, né? Porque quando eu fazia faculdade, na verdade, né, a gente tem uma história na adolescência, a gente cria algumas expectativas, né? Ou querer fazer teatro, querer fazer educação física, nenhuma desses cursos tinha na minha cidade na época. Hoje até tem, mas na época não tinha. E aí eu falei, meu, o que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Eu não sei, mas eu precisava trabalhar. Eu trabalho desde os 14. E aí, por coincidência, eu fui trabalhar em um hotel. Estava inaugurando um hotel muito bacana. Na época era um hotel internacional, no centro de Foz, um hotel de luxo. Fui lá ser mensageiro, né? Receber, pegar mala, guardar essas coisas todas. E comecei a trabalhar lá em dezembro. Em fevereiro abriu a primeira turma de hotelaria da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Falei, bom, já estou dentro do hotel, né, sei que eu preciso estudar, né, para sair dessa condição aqui, vou fazer hotelaria então. Aí entrei para fazer hotelaria. Só que eu trabalhava no período da manhã. Hotelaria é 7 às 16, 15 às 23 e o na madrugada que vai até às 7. E você acha que eu sabia de alguma coisa? Sabia nada. Fiz Não. inscrição, fui lá, passei. A hora que chegou para eu começar a fazer a faculdade era tarde. E eu falei, meu, o que eu vou fazer agora? Fui lá no hotel, conversei, eles, me transferiram para ser o mensageiro da madrugada. Então, minha faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu trabalhava de madrugada, chegava em casa, dormia 4 horas, levantava, ia para a faculdade,
Da faculdade eu ia para o inglês, ou ia para academia, enfim, e já ia direto para o hotel para trabalhar. Então, o primeiro ano foi um ano de muitas adaptações, assim. E no final desse primeiro, já fazendo faculdade de hotelaria e tal, eu sofri um acidente de carro, porque um dia de folga fui sair com um amigo meu, eu dormi no volante, eu estava muito cansado por causa dessa rotina. Falei, meu, tem que sair desse negócio aqui. Uau. E aí eu saí do hotel naquele dezembro. No começo do outro ano, uma professora me chamou para fazer uma pesquisa de mestrado para visitar os resorts, né, que é a Liliana Quickla. Eu falei assim, ó, preciso de alguém para me ajudar e tal. Opa, vou. E aí que eu fui conhecer a recreação. Uhum. E aí que eu fui ver que existiam esses lugares, porque minha condição financeira nunca tinha me levado para um lugar parecido com aquele. Então, Sim. na faculdade, me propiciou isso. Eu falei, poxa, olha que legal. Na adolescência, eu sempre pratiquei esporte, dancei, fiz capoeira, fiz teatro, né? Falei, caramba, aqui eu posso fazer tudo que eu sei Uhum. e ganhar dinheiro ainda, né? Posso Uhum. trabalhar dentro da hotelaria que eu estou estudando, aplicar coisas que eu sei e ainda ser remunerado por isso. Resumindo, aí entrei para recreação, porque daí eu trabalhava todo final de semana, fazia faculdade durante a semana, trabalhava toda semana, e assim eu fui levando durante um tempo. Então, a minha base, na onde eu comecei? Poxa, eu comecei na hotelaria com recreação. Sim. Antes disso, eu tinha trabalhado de office boy, né? Até sou de Foz do Iguaçu, né? Trabalhei em lojas lá no Paraguai também, ali quando estava com 18, 19 anos, enfim. Eu entrei na faculdade com 21 só. Aham. Aham. Bom, entrei na faculdade, descobri recreação. E aí a recreação me levou pro resto. Que abriu. Entendeu? A recreação que me levou pro resto. A recreação que me deu oportunidade quando o meu gerente de Foz do Iguaçu veio para Campinas para trabalhar aqui no Royal. Ele falou, ó, tô indo para lá, vou olhar. Se a equipe não for boa, eu vou chamar algumas pessoas para me ajudar lá na temporada, que é a minha primeira temporada. Falei, poxa, legal. Falei, Sim. tô dentro, né? Tô até com roupa de ir, né? Um menino, né? Era férias também na faculdade, pô, muito bom. E assim foi feito. O Chuca, no caso, o Ademar Pagliari, ele veio, existiu uma equipe, ele trocou a equipe e me chamou. Falou assim, ó, você não quer vir para cá fazer nada? Daí a gente vinha fazer a temporada. Já vinha aqui no começo de dezembro, ficava Natal, Réveillon, férias de julho, Carnaval. De dezembro a fevereiro. Dezembro a fevereiro direto. Aí voltava e eu vinha todos os feriados para cá. Então voltava na Páscoa, voltava no Dia das Mães, voltava Corpus Christi, voltava a férias de julho. E assim eu fiquei nesse vai e volta durante um ano e meio, mais ou menos. Até que, né, santo de casa não faz milagre, como diz o ditado popular, o Bourbon Cataratas, que era um hotel onde eu comecei, né, quando eu falei que a Lili fez a pesquisa, na época o Chuca já era o gerente, chamou ele para dar um curso para ir na faculdade e ele abriu vaga de estágio. Então, eu comecei recreação lá dentro do Bourbon Foz. E aí eles começaram a ver eu vindo para Campinas, voltar, me convidaram para ser o coordenador lá. Então, digamos que com um ano e meio de carreira, eu já assumi um cargo de liderança dentro da recreação. E aí começou. Do Bourbon Cataratas, abriu o Bourbon Atibaia. E eu vim para o Bourbon Atibaia já como coordenador, já junto com a Helena, que né, eu falo que a recreação me deu tudo, inclusive a minha esposa, a minha família, tudo. Porque quando eu vim para Campinas trabalhar com recreação, foi quando eu conheci a Helena. Que legal. E a gente começou a namorar já naquela época. A gente tá junto há 25 anos. Que legal. Então a gente começou a namorar ali. Quando o Bourbon me convidou, foi quando eu falei para ela, ó, eu vou. Veio comigo, ela tinha acabado de se formar na faculdade, Uau. né? Ela falou assim, eu vou. Daí ela foi, e a gente já começou a ficar junto, enfim, ficou junto já. E aí começou a construir a carreira dentro da hotelaria mesmo. Então fui coordenador de lá, aí vim para Atibaia, meu primeiro grande produto no estado de São Paulo, né? Que é onde tudo acontece, na verdade. E aí a carreira começou a crescer. Então, de lá a gente foi para o Rio de Janeiro foi para Porto de Galinhas a gente voltou para cá, enfim. E, como eu disse, até 2010 eu segui na hotelaria. Né? Meu último produto
Meu penúltimo produto foi o Enotel lá em Porto de Galinhas. Depois tinha nascido, a gente, nesse período todo, né? A gente casou, nasceu nosso primeiro filho, o Guilherme, em 2008. E quando o Guilherme nasceu, que foi quando eu fui lá pro Enotel, na verdade, tem um monte de história aqui nesse meio, mas enfim, a Helena foi pro Mavsa, que ainda era Sabrina, antes de virar Sim. Mavsa, Sim. e o pessoal gostou muito do trabalho dela e tal, e ela conseguiu, com o gerente na época, era o seu João Francisco, que eu viesse para ser gerente de eventos no Mavsa. Uhum. E eu vim para o Mavs como gerente de eventos, para ficar mais perto, já tinha o Guilherme tinha nascido, né, nessa história toda. E aí foi o Mavs. O Mavs foi meu último hotel CLT, né? Aí, quando eu saí do hotelaria em 2010 para empreender, eu saí com um aplauso, atividades para eventos. Pegar todo esse meu know-how de recreação, como eu já atendi evento nos hotéis, Sim. falei, já vou vender direto da empresa lá, a atividade, entendeu? Sim. Então foi assim que nasceu a Aplauso, dessa maneira. E foi quando nasceu o Aplauso, 2010, 2011, que nós fizemos um trabalho juntos. Foi o primeiro evento que nós atendemos a P&G, não sei se você vai lembrar, mas o Rodrigo e a equipe dele criou uma dinâmica para Pampers. Nossa, foi demais. Tocou o telefone do pessoal de marketing da P&G, querendo uma atividade com gerentes e a diretoria da Pampers. E a gente trabalhando junto, e a gente criou, na verdade, você criou com a sua equipe. Conta essa história, que essa história é fantástica. Não, foi uma atividade, o que a gente chama de atividade de bases, né? Uma atividade de várias bases, com a Pampers trazendo o que eles queriam trabalhar dentro do produto mesmo. Sim. Então, tinha muita coisa de descompressão, de entendimento, tinha personagem, tinha o Sassá né? Sim, de neném. De neném mesmo de fralda, ali. Enfim. E a gente fez isso lá em Jarinu. Em Jarinu, exatamente, lá em Jarinu, que a gente realizou esse evento. E foi muito bacana, porque o que acontece? Era o que eu tinha planejado fazer. Sim. Né? Eu saí para montar essa empresa para trabalhar com os eventos e com as agências. E mesmo hoje, eu continuo com o mesmo ódio. Né? Eu continuo prestando serviço para as empresas, para as agências, dentro dos eventos. Né? Hoje, lógico, né? A gente vai chegar nesse lance de conceito, mas o jogo é a principal ferramenta de criação de conteúdo e de trabalhar o comportamento dentro das empresas. Uma coisa que eu vou falar, falando desse evento, não sei se ele lembra, que ele desconstruiu a equipe, que eram gerentes, diretores, onde ele fez as pessoas utilizarem as fraldas. As fraldas, tinha um babador, tinha um chupetão de brinquedo assim grande. Então, e vocês imaginam um grupo de adultos vivenciar o produto deles? Ou seja, a gente colocou isso dentro do jogo, de uma forma lúdica, e eu nunca esqueço esse evento, e acredito que as pessoas também nunca esqueçam. Então, tem duas coisas muito importantes aí, né? Trazendo para a conceituação. O jogo permite que a pessoa ela retira a sua capa social. Mas isso não foi o que eu falei, foi o Careca, que é um profissional muito bacana lá do Rio de Janeiro, Márcio Careca. Então, ele retira a sua capa social e se permite participar da atividade. Uhum. Né? Então, a hora que eu estou dentro de um jogo, eu não estou com o diretor, com o CEO, não, eu estou com pessoas. É de ser humano para ser humano. Né? Existe um objetivo. Quando a gente fala que jogo, por que não é uma brincadeira? Porque existe um objetivo. Então, é um jogo. Uhum. Né? Eles tinham um prêmio no final, tinha por que eles fazerem aquilo. E quando você está em competição, por isso que a gente tem uma frase muito forte, que é o jogo não mente. Quando você está dentro de um jogo, ali você revela seu real comportamento. Deixa eu te fazer uma pergunta legal. Você acha que todo mundo gosta de competir? A competição está dentro do nosso cérebro reptiliano, né? Desde do início da humanidade, você compete primeiro para sobreviver, né? E segundo,
para se destacar no mercado, seja para reprodução, seja para ter benefícios, né? Hoje no corporativo, né, para alcançar altos cargos, bons contratos, né? E aí surge o marketing, né? Essas coisas todas, mas todo mundo compete. Se não for com o outro, ele já compete com ele mesmo, né? Quanto eu posso ser melhor? Quanto que eu sou... Poxa, eu vou competir comigo mesmo de resistir a comer esse bolo. Eu vou perder hoje. Mas assim, tudo é competição, tudo é jogo. Tá. Tudo é jogo, entendeu? O jogo da conquista, o jogo do relacionamento, o jogo do trabalho, o jogo atrás do jogo, né? Por que eu faço isso que eu faço? Uhum. Então, tudo, quando você traz para conceito, tudo é jogo. Né? E o que e você falou, né, que quando eu saí da hotelaria, eu falei assim, meu, eu não quero mais ir para hotelaria, não quero mais recreação, não quero, mas não tem como você fugir de você. Por mais que você queira, você não tem Essa como, é a sua escola, na sua não tem essência, como né? fugir de você, não tem como você ter sido atleta, né? Como Sim. você nadou, músico, você fala assim, ó, agora eu não sou mais isso. Uhum. Faz Uhum. parte de você. Uhum. Entendeu? Muito do que você aprendeu lá, você traz hoje. Se eu não tivesse sido um bom recreador, não tivesse pegado os gatilhos de conexão, que depois você estuda na PNL, que é rapport, que tem toda essa... Na verdade, eu fui buscar conceito para coisas que eu já fazia. Sim. Se eu não aprendo a fazer isso instintivamente, eu não era tão bom em fazer o que eu faço hoje. Entendeu? Por isso que a história da gente é tão importante. O Rodrigo estava comentando aqui sobre a experiência dele como recreador, enfim, como ator, como pessoa, dos anos todos que ele passou na área de hotelaria, Sim. Foram falando sobre 15 anos. 15 anos na hotelaria, depois a criação da Aplauso, e em que momento houve essa mudança, essa transição da Aplauso para BF Treinamentos? Olha que legal, né? Primeiro teve a transição da aplauso para aplauso. Aplauso para Da aplauso. aplauso Isso eu para aplauso. não lembrava disso. Não, porque a aplauso ela nasceu como atividades para eventos. Tá. Porém, hoje a aplauso é uma empresa de serviços, né? De facilities para eventos. Tá. De pessoas, né? E isso surgiu lá atrás, quando a gente foi fazer um evento e percebeu que existia essa demanda. Percebeu a Helena, né, minha esposa, gênio, percebeu isso, que ela foi no evento prestar um serviço de manuseio de brinde e chegou lá, ela viu uma parede com todo o evento e ali, ó, fornecedor dos carregadores, da promotora, da limpeza, do segurança. Então, a pessoa tinha que fazer a gestão de uns 12 serviços diferentes. E aí ela teve a ideia de fazer, se eu tiver uma empresa que consegue atender o evento todo, em vez de o cara falar com 12 pessoas, ele fala só comigo. Sim. E ele, em vez de ter que cuidar de 12 notas, ele cuida de apenas de uma nota fiscal. Sim. Assim nasceu a Aplauso. E até então, essas atividades para eventos, a recreação, essas coisas estavam dentro da Aplauso. Sim. Né? Então, a gente abriu o nosso leque de atendimento. Beleza. Quando eu comecei meu processo de autodesenvolvimento, de começar a me estudar e me conhecer, que foi quando o Guilherme tinha ali uns 3 anos de idade, o que acontece? A gente percebeu, eu digo a gente porque, né, foi mais uma vez a Helena que viu, que eu estava repetindo o padrão da maneira que eu fui educado. Porque assim, a maneira que eu fui educado foi a melhor maneira que minha mãe conseguiu fazer com os recursos que ela tinha. Meu, que era na porrada, que era no grito, e aí, meu, cintada, chinelada, né? Digamos que eu era uma criança um pouco ativa demais, né? Hoje tem nome, TDAH, essas coisas, mas na época não tinha, era moleque é o capeta mesmo, essa história. Mas enfim. E aí eu comecei a ter esses on-points com o Guilherme quando ele era pequeno. E a criação da minha esposa não foi assim. Uhum. Ela falou assim, não, tá errado, você não precisa gritar, não precisa gritar desse jeito com o moleque, dar tapa no moleque, não tá errado, meu, vá ver o que você faz aí e tal. E aí é nessa história que eu conheço o Muriel. Nessa época. Na época eu estava fazendo uma pós-graduação em entretenimento, uma pós-graduação em entretenimento, e eu conheci o Muriel na pós. O Muriel já fazia parte do Instituto de Desenvolvimento Humano, e ele falava, meu, vamos lá, um final de semana para você ver, que era um líder training, desses que começam de sexta até domingo. E eu falei, não vou, não sei o quê. Na época era 3 mil reais, 3 mil e pouco, para passar o final de semana lá.
E aí minha esposa falou assim, você acha que eu vou pagar 3 mil reais, você vai passar o final de semana lá inteiro abraçando aquele pessoal, sabe? Isso não serve pra nada, não sei o quê, papapá. Até que o Muriel chegou e falou assim, qual que é o problema? É dinheiro? Ela disse, então tá bom, eu vou dar de presente pro Rodrigo. Vai ser bom pra ele. E eu Uau. fui, passei todo o processo lá, chorei apenas uma vez, que começou na sexta-feira, parei de chorar só no domingo à tarde, uma vez contínua, Que uma vez ótimo! só. Que ótimo! E por quê? Quando você vai se desenvolver, você começa a olhar para dentro, entender todos os bloqueios, todas as crenças limitantes que te impedem de ser melhor, de se relacionar melhor com as pessoas. Então, a partir deste ponto, eu comecei a entender que tem como você ser melhor mesmo, que eu poderia ser uma pessoa melhor, que eu poderia ser mais agradável, que eu poderia, apesar de ter toda essa habilidade social que eu adquiri com a recreação, Uhum. dentro de casa, eu muitas vezes não era aquele cara legal. Da porta para dentro, o Bocão morria e ficava só o Rodrigo chato. Uhum. Muitas vezes. E a hora que eu percebi isso, para mim foi caramba, cara, eu preciso melhorar. Que bom. Né? Por mim, pela minha família, enfim. E aí eu comecei nessa jornada. Né? Na primeira semana que eu voltei, né, já voltei já diferente, a Helena percebeu, ela queria saber o que aconteceu, eu falei que não ia contar, né? Cada um entende o animalzinho que você tem dentro de casa, então eu conheço minha esposa. Falei, não vou contar, não vou contar. Então vou fazer esse negócio. Eu falei, duvido. E ela foi e fez. Fez. E aí fica uma dica para você que está assistindo. Sim. Se você for se desenvolver e você tiver um relacionamento com alguém, leve essa pessoa. Leve. Porque depois que você começa a se desenvolver, a sua frequência muda. E se essa pessoa não foi, ela não vai entender o porquê você faz o que você faz. Ela não vai te acompanhar. Pior, ela vai virar sua inimiga dentro de casa. Toda vez que você fala que pode ser melhor, que ela não vai entender que é possível, que não aconteceu com ela ainda. Né? Uhum. Eu só posso ensinar o que eu já vivi. Eu só posso entender o que eu já passei. Não tem como ser diferente. E aí, quando você, por exemplo, aqui, eu vim aqui, né? Tive Sim. essa recepção maravilhosa aqui. Sim. Né? O pessoal não tá vendo, mas a equipe tá aqui. Meu, atendimento incrível. O que eu vou fazer depois daqui? Eu vou falar, cara, fui lá no Renato, foi incrível, foi maravilhoso, você precisa ir. Vou indicar você, pegar pessoas relevantes para trazer aqui podcast. Pô, por quê? Porque eu gostei. E aí quando você começa a se desenvolver, não é diferente. Você quer ajudar as pessoas que estão em volta. Uhum. E assim nasceu o treinador, né? O treinador comportamental. Então foram várias formações dentro da PNL, depois toda a parte comportamental, até que nisso eu já tinha conhecido o Muriel na pós, ele tinha feito essa primeira formação com ele, aí fiz o practitioner, fiz, enfim, um monte de outras formações tal lá no Instituto com ele, e eu trazia ele quando pintava os eventos pra gente fazer, porque ele também veio da recreação. Também. Ele fazia parte da Mega, que era a maior atividade, a maior empresa do interior, depois ele abriu a empresa dele também. Ele chegou a ter 20 hotéis que ele cuidava já na empresa dele, tudo Caramba. antes. Então a gente tinha umas histórias parecidas, histórias familiares semelhantes, e esse desejo de ajudar as pessoas, de treinar as pessoas. Então a gente falou assim, poxa, a gente foi fazer, por último, uma formação de treinador comportamental, lá com o André Kescher e com a Camila. Eu falei, cara, é isso. É isso, a partir de agora a gente vai focar nisso aqui. Aí, conversei em casa com a Helena, falei assim, Helena, ó, né, naquela época a Aplauso estava indo muito bem, obrigado, está ainda muito bem, obrigado. Ela que coordenava, mexia com tudo, falou assim, ó, eu vou me afastar da operação da Aplauso, porque eu vou abrir uma empresa de treinamento com o Muriel. Que demais. Né? E assim nasce a BF Treinamentos. E aí a gente começa, primeiro, focando nas atividades de alto impacto, comportamental, até também dar outro start que nós podemos, que é o lance de você não esquecer a sua raiz, entendeu? Uhum. Então, hoje a gente impacta muito mais as empresas através do jogo, que é a nossa base, Uhum. né, de recreador lá atrás, Sim. que é a aplicabilidade do jogo, que é hoje, como treinador, ter o olhar treinado, porque assim, por que você levaria um jogo para sua empresa?
Pô, se você quiser conhecer realmente a equipe que você trabalha, coloca ela para jogar. Coloca ela para estar ali no campo. Você vai ver, a pessoa que é líder natural, ela vai atrair o grupo para ela. A pessoa que compartilha, ela vai compartilhar dentro do jogo. A pessoa que está num lugar de liderança, mas não é líder, você vai ver que ela vai se esconder nos momentos que pede uma responsabilidade dentro do jogo. Vai ter o cara que vai acreditar, tem o Vai, cara que não acredita. vai ter o cara que não acredita, faz isso, vai ter o cara né? que é pessimista, Isso, vai ser o cara isso. que não vai querer fazer nada. Isso. A hora que tá todo mundo, atividade de construção, todo mundo construindo ali E vai criticar. uma roda gigante, um negócio, o cara vai estar de fora só olhando, tipo, oh. Quer dizer, e a PNL explica que como você faz uma coisa, você faz várias outras coisas. Então você vai encontrar ali padrões de comportamento dentro da sua equipe. Aí você consegue trabalhar o comportamento, aí você consegue criar um plano de desenvolvimento para sua equipe, entendeu? Através do jogo. Falando em jogo, vocês acabaram de fazer um treinamento agora no hotel, lá no Japi. No Japi Golf Resort, a nossa querida Ana Paula Carnieri lá nos recebeu. Né? Então, assim, a BF Treinamentos, vocês treinaram, na verdade, uma equipe, né? Aí, né, tudo são etapas e viradas, né? A última virada é exatamente essa. A gente hoje forma pessoas para que elas possam viver o que a gente vive, que elas possam fazer o que a gente faz. Ah, mas Bocão, você é louco, você está treinando concorrentes. Cara, meu sonho que todo mundo fosse um treinador, que todas as pessoas do mundo tivessem essa habilidade de querer com que o outro se desenvolva. A gente teria um mundo muito melhor, né? Onde meu braço alcança e onde ele não alcança, né? Onde eu não alcanço, o seu braço alcança. Né? Mais pessoas, para mais pessoas. Então a gente passou ali uma imersão, foram 9 módulos, a gente entregou uma apostila com mais de 100 atividades, uma apostila com mais de 50 atividades só de NR1, não sei se você sabe, essa normativa se torna obrigatória para as empresas a partir do dia 25 de maio agora. Uau. Então quem já tiver e já souber como aplicar e como chegar nas empresas, é quem vai nadar de braçada agora no mercado, vai vender muito isso, inclusive para você como agência. Sim. Né? Já vende a gente lá, por favor. Já trabalha, para você que está assistindo, ó, BF Treinamento é especialista nisso aí, viu, gente? A gente forma as pessoas. E então saíram de lá 20 treinadores prontos para o mercado, tá? Com um leque muito grande de atividades, mais do que isso. Né? O que eu sempre preguei dentro da recreação, quando gestor, quanto treinador de lazer, cara, não adianta eu te ensinar jogo se você não sabe para que serve. Sim. Né? Qual que é o ambiente certo, qual que é o jogo direcionado para o perfil daquelas pessoas, qual o tempo que você tem, a estrutura. E eu tenho que saber praticar também, né? Se é indoor, se é outdoor. Sim, e eu só posso levar o meu aluno até onde eu já fui. Agora, todas essas pessoas, todos aqueles jogos, eles podem aplicar, porque eles aprenderam todos e viveram todos. Que legal. E a gente aplicava o jogo, parava, mostrava os materiais, falava do que aconteceu, pedia, porque quando você vai fazer um debriefing, é sentimento. É o que você sentiu, o que impactou, como que você pode comparar o que a gente viveu agora com o seu dia a dia. Sim. Na minha opinião, essa parte que o Rodrigo está falando agora do debriefing é uma das mais importantes de uma dinâmica, de um treinamento, ou seja, esse fechamento, né? O debriefing é o fechamento. Sim, né? sim. Da conduta de Porque você senta com o cliente para entender o que ele quer, que é o briefing. Né? E depois você entrega o que ele pediu, que é o debriefing. Então, ali nesse momento, você vai linkar. Ó, naquele momento ali, que eu vi que vocês se alteraram, teve um problema de comunicação ali no meio. No dia a dia, isso acontece com vocês dentro da empresa? Exatamente. E como é que foi resolver isso? É dessa maneira que vocês resolvem no dia a dia? Então, quer dizer, o debriefing é você trazer as pessoas para um nível de consciência de resolução mesmo. Sim. Como é que eu posso melhorar esse tipo de comportamento dentro da minha empresa? Sim. Porque a maneira que ela se comporta dentro do jogo, mais uma vez eu falo, o jogo ele serve para você perceber e identificar o comportamento do seu time. Sim. É ali que você vai mudar. Situações que aparecem para a gente lá na BF. A minha empresa teve uma fusão agora. Ela comprou uma outra empresa.
Como é que eu consigo integrar essas pessoas para essa cultura da minha empresa? Sim. Através de um jogo. Então, no Sim. jogo eu trabalho ali fixação de conteúdo, né? Ele pode ter uma palestra antes, umas reuniões, onde ele vai entregar a cultura da empresa nova. Agora a gente vai para um jogo. O que vai ter nesse jogo? Perguntas referentes ao que foi passado dentro de sala. Sim. Então, cara, toda vez que ele senta para assistir uma palestra e ter uma apostila, né, já foi provado cientificamente que ele tem uma absorção de conteúdo de até 40%, mais ou menos. Quando ele vive o conteúdo, essa média sobe para 80%. Uau. Então você tem muito mais resultado no pós-evento quando você integra a sua programação um team building, né, que é um trabalho de consolidação de equipe, que são as dinâmicas, as atividades dos jogos que acontecem lá. Uma coisa que eu lembrei agora importante é que o Rodrigo é capaz de fazer todos os treinamentos em espanhol. Sim, né? Ele já tem fiz para habilidade... JBF, JBS, inclusive, a JBS Couros, a gente fez para eles lá em Buenos Aires, já fiz eventos para alguns laboratórios em Honduras, no Chile, enfim, né? Então, para você... Estamos abertos, viu, gente? Né? Passaporte está em dia, visto americano ok também. Então... Ele come pouco. Você vê que o bolinho está aqui. Tranquilo, a cada take que volta ele está diminuindo aqui, mas é porque eu falei que hoje vai, hoje o bolo vai. Na sua experiência em PNL, qual a dica que você dá de alguma técnica para um líder ter alguma experiência ou alguém saber? Óbvio que assim, temos cursos, temos... Sim. Né? Mas qual que você fala assim, olha, isso aqui para um líder é essencial? Cara, uma coisa que eu sempre utilizo, uma das técnicas que eu sempre utilizo é a técnica Disney de resolução de problemas, né? Que você... Não adianta eu querer explicar aqui agora, mas procura saber, né? Onde você tem uma metaposição, que você olha desassociado, você tem o seu sonho, você tem como você faz esse sonho e você tem o crítico. Porque todos nós temos isso. E essa metodologia, ela foi criada por Walt Disney. O Walt Disney, ele tinha o seu quarto dos sonhos, ele tinha um lugar que ele entrava ali só para sonhar. Sonho não tem tamanho. Então, quando você quiser construir um sonho, faz esse exercício. Imagina que você tivesse todos os recursos do mundo, tudo ao seu redor. Tempo, dinheiro, equipe, pessoas. O que você queria fazer? Então, ali ele sonhava tudo. O sonhador. Então, o sonho... Aqui, o sonho tá aqui, ó. O sonho é melhor que esse aqui, ó. O sonho, né? Tá aqui. Depois, ele saía desse lugar. Ele ia para outro lugar, que era o lugar de realizador, de realização. Então, ele olhava para o sonho, o que eu preciso para fazer sonho? Poxa, eu preciso de tanto de grana, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de material, preciso de terreno, preciso de... né, da Disney. Espaço e tal, não sei o quê, papapim, papapá. Acredito que se eu fizer isso aqui, eu consigo, beleza. E aí ele vinha para o crítico. O que pode dar errado? Né? Quais são os meus sabotadores aqui nessa história? Pode dar errado porque eu posso arrumar um investidor e depois ele me passa a perna. Eu posso arrumar um terreno e não ser o melhor possível. Então, o que pode dar errado no seu sonho? Aí ele sai, que a gente chama de metaposição, como se você pudesse olhar de fora a sua vida. A metaposição dentro da PNL ela é muito utilizada para resolução de fobias, para mudança de hábitos mesmo. Então, você está sempre na metaposição, olhando de fora. Porque olhando de fora, você não tem sentimento. É o que é. Então, olhando de fora, você está feliz com o seu sonho? Tô. Agora, vamos cair para dentro do projeto. Ele volta aqui para o realizador. O realizador, ele só conversa com o crítico. Entendeu? Ele não conversa com o sonho. Se você for conversar com o sonho, você vai destruir o sonho. Sim. Sabe qual é o maior destruidor de sonhos? É o como. Né? Sim. Eu quero ser astronauta. Como? Já corta. Já matou o sonho ali. Se você não souber como, seu sonho morreu. Sim. Então, qual que é a crítica? A crítica é que... vou trazer um exemplo sem citar nome, mas só trazer um exemplo que aconteceu na formação agora. A pessoa tinha um sonho, ela tinha crítica, mas ela não tinha aqui, ó,
Como que ela ia fazer? Ficava presa. Então, há quanto tempo você tem esse sonho? Ah, muito tempo. E como é que faz? Eu sonho, aí eu falo assim, não vai dar certo, eu paro. Por isso que é importante, se você realizar essa técnica mesmo, ao meu sonho, como que eu vou fazer? E a crítica, qual que era o sonho? Levar grupos de escolas para Disney. Poxa, legal. Como é que você faz esse sonho aqui? Eu nunca parei para pensar. Não, como é que você faz? Tem que ter visto, então preciso ter uma empresa, né, que tenha. Preciso ter visto, preciso ter a data, preciso ter o aéreo, preciso ter hospedagem, preciso ter os ingressos do parque. Sim. Beleza. Sim. Aqui no crítico, não vai dar certo. Porque não, é muito difícil. Tem que ter um parceiro bom para ajudar a fazer o visto. Tem que. Nossa, arrumar pessoa difícil demais, arrumar pessoa qualificada hoje em dia e tal, não sei o quê. Papapá. Foi tudo que ela me passou no crítico. Meta posição, o sonho continuava firme. Vamos para a operação. Tudo como se fosse a terceira pessoa. O crítico falou que você não vai conseguir porque você não tem as pessoas. Você teria como conseguir essas pessoas no mercado, fazer uma pré-seleção, alguma coisa assim? Uhum. Ela teria. Quanto tempo você precisa fazer um negócio desse bem feito? Ela, uns 2 meses. Legal, então você já pode anotar que 2 meses antes, você tem que selecionar as pessoas. Uhum. Essas pessoas já vêm treinadas? Ela, não, preciso treinar. Puxa, legal. Quanto tempo? Quanto tempo? 30 dias. Pessoal, então 90 dias antes você começa com esse processo. E aí eu fui trazendo as objeções do crítico para ela resolver. Então essas resoluções entraram na operação. Fantástico. Entendeu? Então a hora que ela sai, ela vai lá para o crítico e fala assim, olha agora, tem mais alguma coisa que faltou assim que você acha que pode dar errado? Não, para mim, agora está resolvido. Vem para a meta posição. Estou de bem com o meu sonho, estou com o plano montado, estou com nenhuma crítica aparente. Bora. Parabéns, bom projeto, só falta fazer. Vai realizar. Então, essa técnica, para quem é empresário, para quem... Poxa, isso aqui você pode usar dentro da sua casa, Tudo. com a sua família. Qual que é o seu sonho? Uhum. Né? O sonho na cabeça de todos nós é um sonho. Caiu para o papel, vira projeto. Essa é a diferença. Entendeu? Eu tenho este sonho, legal, bota no papel. Pronto, virou projeto. Agora você tem que executar. Então, a PNL traz essa clareza, entendeu? Para que você possa realmente... Então, isso é reprogramar. O que fazia instintivamente? Instintivamente a pessoa. Ela sonhava e já cagava com o sonho aqui. Sim. Então, puxa, opa, antes de dizer não, como é que eu poderia fazer isso aqui? Então, é reprogramar. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre essa história e muito mais, BF Treinamentos. Procure o Rodrigo Bocão. A gente vai colocar aqui embaixo todos os arrobas, todos os Instagrams. Quem quiser tirar dúvidas sobre o assunto também, né? Inclusive a gente tem uma formação, né, de PNL, que é um outro projeto, que acontece online durante 3 meses, e o practitioner quer fazer isso que eu te falei aqui, né, realmente acontece em Paris. Porque ela foi criada para os brasileiros que vivem na Europa. Mas você aqui do Brasil, você vai ter que ter esse trabalho terrível de fazer a formatura lá em Paris com a gente. Ou para você que está ouvindo isso, que é da Europa e fala a língua portuguesa, né? Exatamente. Quem tiver interesse também entrar em contato. Vai ser um prazer. A gente termina uma turma agora, dia 25, dia 31, dia 30 de maio, exatamente, dia 25 a gente já vai estar lá, mas dia 30 de maio acontece a formatura desta turma e a próxima turma começa em agosto. As inscrições já estão abertas. Fantástico. Como é que você sabe disso? Uhum. E você também sabe disso. E você também sabe disso. Você também já fez isso. Você também já fez aquilo. Que na área de atividades, todos os resorts que eu passei, enquanto gerente ou enquanto recreador, eu sempre fui muito curioso. Então, poxa, fui no resort, precisava fazer um arvorismo. Contratei um cara para implantar arvorismo, fui lá, fiz o treinamento, sou instrutor de arvorismo. Inclusive, ele queria ter ido na formação, não conseguiu. Ele vai na próxima agora em agosto. Porque as pessoas, por mais que tenham muito tempo de mercado, elas precisam se reciclar. Sim. Né? E a nossa formação é a única hoje, neste modelo. No outro hotel, tinha lancha. Tinha que
a gente queria começar a colocar a Banana Boat. Pô, fiz a RAIS, a carteirinha para pilotar lancha, fiz a captação, poxa, ó, eu sou piloto de lancha. Legal. No outro, arco e flecha. Pô, fiz a formação, sou instrutor de arco e flecha. Então, o tempo veio me capacitando para me tornar hoje um treinador com um leque absurdo de atividades. Eu vou pegar um gancho no que você falou. Você falou de uma coisa que eu acho importante, que é você sempre foi um cara curioso. Sempre, E, assim, sempre curioso. Olha como é importante a gente ter curiosidade, a gente ter entusiasmo, que é algo que ele tem. Quero aprender mais, né? Ser humilde. Então, características, na verdade, que torna ele um grande empreendedor, um grande líder, um grande profissional e uma grande pessoa. Não, obrigado. Né? E tem uma frase que fala assim, quem aprende não depende. Então, por onde eu passei quando gestor de hotelaria, eu juntava aqui e falei assim, ó, gente, é isso, é o seguinte, tudo que cada um de vocês aqui faz, eu sei fazer. Sim. Então não pense que, eu não vou vir, eu vou ferrar o bocão. Não, porque eu vou fazer no seu lugar. Eu sei fazer recreação infantil, sei fazer aqui a 7 adultos, sei fazer adolescente, sei fazer adulto, se precisar jogar tênis, eu vou jogar tênis, se precisar fazer arco e flecha, eu vou fazer arco e flecha. Tudo que vocês fazem, eu sei fazer. Agora, se eu precisar fazer, eu não preciso de você. Então, quem aprende não depende, tá? Hoje, né, já com o olhar mais treinado, isso me serve para capacitar pessoas. Qual que é a situação mais difícil que você enxerga ou já passou na área de hotelaria? Não sei se com um cliente ou com alguma situação. O que você acha que hoje é um gap que os hotéis enfrentam ou alguma coisa de mais difícil você passou? Cara, assim, o que mais me impressiona hoje, né? O que mais difícil que eu passei é difícil que a gente passou por muita coisa, desde acidente, morte, briga. Dentro de um hotel, imagina assim, uma extensão da casa das pessoas. A pessoa está dentro do apartamento, ela se sente como na casa dela. Então, se ela briga em casa, ela vai brigar ali. Se ela arruma confusão fora, ela vai arrumar confusão ali. É a mesma pessoa que veio para dentro do seu hotel. Então, onde tem um monte de gente, tudo pode acontecer. Mas, uma diferença muito grande que eu vejo, que está junto com essa palavra que você falou, é a falta de entusiasmo das pessoas. Porque, poxa, quando eu estava lá, quando a gente foi fazer a implantação do Bourbon Atibaia, abrir a pré-seleção para recreador, eu fazia era domingo, meio-dia, meio-dia e um, eu ligava para a guarita e parava. E já tinha entrado a mais de 200 pessoas. Caramba. E tinha feito fila na Fernão Dias. Caramba. Então, você abria oportunidade, as pessoas queriam aprender, queriam participar das oportunidades. Hoje você abre oportunidade, se vem 5, é muito. Por que isso? Entendeu? Por que você acha que isso acontece? É geração? Tem a ver com geração, sim, mas na verdade eu nem responsabilizo a geração. Hoje as empresas me contratam muito mais. Antes ela me contratava para treinar a equipe. Uhum. Hoje muitas empresas me contratam para treinar os líderes. Porque os líderes não se adaptaram às novas gerações. Antigamente você tinha virada de geração a cada 10 anos, né? Então o pessoal dos anos 60 era diferente dos anos 70, que é diferente dos anos 80, diferente dos anos 90. A pessoa que nasceu em 90 é diferente do que nasceu em 95, que nasceu no ano 2000, que nasceu em 2005. Uhum. Quer dizer, a modernidade está fazendo com que a gente mude muito rápido também. E aí, outra vez eu volto para o jogo. A geração Z hoje está chegando nas empresas, que ela vai fazer a integração, a pessoa fala assim, ó, tá aqui uma apostila, senta aqui, assiste esse vídeo, parabéns, seja bem-vindo à empresa. Ela vai odiar isso. Ela tem necessidade de se conectar com a empresa. Entendeu? Qual que é o propósito disso aqui? Né? Como é que eu me conecto com essas pessoas? E aí quando você traz, em vez de fazer isso, você faz um jogo onde todos participam, onde ela se sente pertencente àquele processo, onde ela entende o porquê ela vai fazer o que ela vai fazer. Uhum. Ela fala,
estou me sentindo muito bem aqui, eu vou ficar. As empresas estão sofrendo muito para reter talentos, porque não é que as pessoas são imediatistas, elas sabem o que elas querem. Ah, não é isso, meu, vou para lá. Ela larga como ela passa um feed no Instagram. Entendeu? Aí cheguei, não tô legal. Não. Mudou. Não. Porque eu venho de uma geração que, ó, faz isso aqui. Por quê? Porque eu tô mandando. Eles têm muito mais porquês. É uma geração muito mais de direitos do que deveres. Nunca na história da humanidade a pessoa teve tanta informação em tão pouco tempo. Concordo. Não tem como. Você tem aqui, ó, né? Isso aqui, bom, vou nem falar a minha idade, porque antigamente você ia pegar uma Barça, né, cara? Você ia fazer uma pesquisa, você ia para a biblioteca, pegava um livro, ou se você, né, eu ia na casa do amigo meu que tinha Barça, porque Barça era caro pra caramba, os caras faziam consórcio de livro quando ia na sua casa vender livro. Hoje não, o cara tá aqui, ó. E agora? IA. Eu criei uma IA que cria os jogos. Meu Entendeu? Deus. Que eu entreguei na formação. Agora, todo aluno da formação tem acesso ao Lobo. Chama de Lobo. Que isso. Né? Que faz parte da Alcateia, da formação, liderança, essas coisas todas. Se eu falar assim, ó, Lobo, eu tenho hoje um evento com 20 pessoas, ao ar livre, o que o cliente quer é trabalhar liderança, comunicação e resolução de problemas. Eu tenho 1 hora para fazer isso. Você cria atividade para mim? 15 minutos você faz a abertura, tanto você aplica essa atividade, tanto tempo você faz isso, tanto tempo você faz aquilo, tanto tempo você faz aquilo. Caramba, onde que a gente vai chegar? Entendeu? Nós, como já tem um olhar treinado, você pega aquilo ali, você fala assim, ó, pô, isso aqui, talvez eu mude essa atividade por outra, papapá, mas o que eu levava antes, sei lá, 2 horas para montar uma proposta, Segundos. Hoje ela cai, eu mando para Letícia, que é que monta nosso. Ó, Letícia, ó, monta para mim. Ela coloca lá no Canva, no nosso padrão visual. Bom. Tá aqui. Então você tem hoje a oportunidade de utilizar tudo isso a seu favor. Tudo isso a seu favor, entendeu? Então, a hora que você entende isso, a sua produtividade faz assim, ó. Agora, se você não entende isso, sua produtividade vai fazer isso aqui, ó. A produtividade cai. Você vai ficar preso em TikTok, dancinhas, coisinhas e... Não leva nada. Né, dentro dos interesses, que a gente fala interesses do lazer, né? As Sim. coisas que te levam a fazer Sim. coisas no seu tempo livre, Sim. Uma delas é o virtual, Sim. o lúdico, enfim, turismo, manual, físico, intelectual, enfim, são 9 ao total. São 9 maneiras de você atrair o seu cliente, você atrair o seu colaborador, a pessoa que vai estar dentro da sua empresa, atrair o mercado. São 9 maneiras de você conseguir ter do seu lado quem você quiser. Que legal. Mas você tem que saber disso primeiro. Entendeu? Muito legal. Você tem que saber dessas coisas. Você vai saber isso como? Poxa, buscando informação de qualidade, buscando ambiente onde vai te trazer isso, que vai te mostrar quem são as pessoas que você tem que andar do lado. Pessoal, o projeto Vai Ter Café tem um apoiador do chocolate da Monjolo. Eu gostaria de presentear o Rodrigo com essa maravilha, por favor. Cara, isso ele costuma mal demais, né? Tem que vir mais vezes. Vou arrumar outro tema. Vou abrir outra empresa para me contar. Olha que legal, isso aqui é o leite cremoso com tangerina, cara. Sim, maravilhoso. Olha que lindo, que legal. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de um grande amigo aqui, empresário, pai e muito mais. Foi um grande prazer te ouvir, aprender com você. Que honra. E assim, minha casa está aberta. Me caça a sua casa. Me caça a sua casa. Obrigado, viu, Vitor? Obrigado pelo convite, parabéns por essa iniciativa. Eu acredito muito nessas oportunidades que a gente tem de entregar informação, conteúdo de valor para as pessoas que estão do outro lado. É o que eu falei, né? O que você faz, né, com essa capacidade de alcançar conteúdo, né? O que você está assistindo? Parabéns você que tirou esse tempo para ver um conteúdo legal. E parabéns você pela iniciativa, que a gente possa se ver várias e várias vezes agora, né? Cada vez mais. Com certeza. Valeu.